Meus amigos, eu gostaria de falar hoje sobre um tipo de fé, uma fé bastante ardilosa, uma fé que a princípio parece muito inteligente e muito racional. É a fé que muita gente deseja. Sem essa fé, muita gente desiste de uma vida com Deus. É uma fé ardilosa, é uma fé baseada em evidências, é uma fé baseada em fatos muitas vezes espetaculosos. E as pessoas desenvolvem uma fé verdadeira, independente de assistir ou não espetáculos, mas sim desenvolvem uma fé baseadas em uma certeza. Nós temos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. A convicção de fatos que não se veem. Portanto, a verdadeira fé, a fé transformadora, sustentadora da vida cristã em todas as situações, não apenas em situações de calma e regozijo, mas também em situações às vezes críticas e também desesperadoras. A única fé que nos mantém no caminho certo e na presença de Deus é a fé bíblica, é a fé transformadora, é a fé desenvolvida em nós, é a chamada fé genuína, é a fé que Jesus quer que nós tenhamos, é a fé ensinada pela Bíblia. Mas muita gente quer viver uma fé baseada em evidências. Certa feita, em uma reunião, em um dos lares de nossos irmãos, alguém fechou a Bíblia e disse: interessante, nós estamos aqui reunidos todas as segundas-feiras e eu nunca vi nenhum cego andar, nenhum cego enxergar e nenhum coxo andar. Bom, também não havia nenhum cego e nenhum coxo ali. Mas ele quis dizer: para mim a fé só existe se ela for uma coisa fisicamente demonstrável, com uma repercussão ótica no meu entendimento, algo que me toque o meu entendimento. Ele está desafiando o Espírito de Deus para que desenvolva nele uma fé particular dele e nele. Nós não respondemos. Se alguém respondeu, eu não me lembro. Mas essa pessoa certamente está na expectativa de uma fé baseada em evidências. E uma fé baseada em evidências. Como conheceu Cafarnaum. Isso, Cafarnaum conheceu muitos milagres e maravilhas. Cafarnaum teve grandes pregações de Jesus. Mas Cafarnaum foi criticado por Jesus porque era um povo sem fé. Era um povo sem transformação e sem benefício. Então, aparentemente, dentro de uma fé raciocinada, inteligente, a fé baseada em evidência, que eu chamo também de uma fé com manifestação ótica, com manifestação espetaculosa, parece ser aquela fé que nos sustenta. A fé que sustenta toda a humanidade cristã, todo o povo de Deus. É uma fé não baseada em evidências, mas na certeza de que a promessa que foi feita a nós, ela há de se cumprir todos os dias em nossa vida e até a eternidade.
Um dos exemplos de fé baseada em evidência, e que o diabo gosta muito da fé baseada em evidência. Nós já citamos isso num outro vídeo e vamos citar nesse também. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no verso 6, a tentação de Jesus. Quando o diabo, quando Satanás incita Jesus a pular daquele penhasco e assim demonstrar o seu poder. Diz em Mateus capítulo 4, verso 6. Ele disse Satanás: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo foi capaz de citar o Salmo 91, parte do Salmo 91, 11, 12, para utilizar a palavra de Deus contra o poder e a soberania de Jesus. Aprendamos isso. Se for necessário, a palavra de Deus vai ser utilizada por Satanás e por seus seguidores para constranger a obra salvadora de Jesus, para esconder o seu poder e a sua soberania e para tentar constranger a fé do povo de Deus. Então nós temos aqui uma prova bíblica que o próprio Satanás citou uma passagem bíblica, o Salmo 91, tentando levar Jesus à desobediência. E se Jesus fosse levado à desobediência, as consequências seriam trágicas, e Satanás sabia disso. Porém, Jesus, repetindo a palavra de Deus também, que está em Deuteronômio capítulo 6, verso 16, diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você vê assim que há homens, mulheres e o próprio Satanás é interessado numa fé baseada em evidências, em coisas visuais, em coisas visíveis e coisas palpáveis, em coisas espetaculosas. Tem muita gente pulando de uma igreja para outra buscando maravilha e não sabe que a maravilha maior é a fé desenvolvida em nosso entendimento. É a fé que não depende de evidências, de fenômenos físicos, de luzes, de fogo descendo, nem de fogo subindo. Há pessoas que só creem assim, mas a fé transformadora, a fé bíblica, a fé que sustenta todo o cristianismo através desses 2000 anos, é uma fé não baseada em evidências, mas uma fé transformadora, uma fé que é a certeza de que aquele que é autor e consumador de nossa fé é também fiel e cumpre todos os dias e cumprirá até a eternidade tudo aquilo que ele prometeu. Porque ele é perfeito e não mente. Não há dolo e não há mentira em suas palavras. Jesus é o Filho de Deus, sendo ele próprio divindade, sendo ele próprio aquele que veio dos céus para nos trazer a verdade. Então, ele é a verdade. Jesus é a verdade. Muitas pessoas, então, estão buscando uma fé baseada em evidências. Vamos para outra igreja porque lá dizem que acontece isso e acontece aquilo. Eu vou sair dessa igreja porque eu tenho muita fé, mas eu quero mais. Eu quero mais. O espírito do homem, o coração do homem, as emoções do homem querem mais. Coisas espetaculosas,
efeitos ópticos, efeitos físicos, ficam todos maravilhados. Eu já vi efeito físico uma vez na minha vida, quando um demônio foi expulso do meu pai. Mas não é disso que vive o homem cristão, a mulher cristã. Nós vivemos de uma fé genuína, bíblica, transformadora, sustentadora da nossa esperança. E qual é a nossa esperança? A esperança de uma vida com Jesus e de uma vida eterna, proporcionada por aquele que deu a sua vida em nosso benefício, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos resgatados. Nessa passagem de Mateus 4, verso 6, Jesus não quis desenvolver uma fé baseada em evidências. Ele quer que o homem creia na sua palavra, porque está escrito também: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não existe esses espetáculos. Se Deus utilizou muitas vezes no Antigo Testamento e com os apóstolos como Pedro e Paulo, muitas manifestações, isso pertence à soberania de Deus. A fé que nos sustenta todos os dias e a fé que faz sobreviver o cristianismo não é uma fé física, não é uma fé química, não é uma fé biológica, não é uma fé baseada em efeitos especiais. É uma coisa misteriosa e maravilhosa, desenvolvida dentro do nosso coração e principalmente dentro de nosso espírito, por atuação da palavra de Deus e por atuação do Espírito Santo de Deus. Então, se há uma fé da qual nós não precisamos, é uma fé baseada em evidências. É uma fé que muita gente busca. É uma fé que muita gente acha que vai mudar a sua vida. Quando Deus quiser que isso aconteça, isso acontecerá. E tem acontecido, sim, eventualmente, curas e outros fenômenos. E muitos testemunhos existem quanto a isso. Isso pode aumentar a fé de muitas pessoas. Entretanto, a fé que sustenta o cristianismo é uma fé na promessa de Jesus, na esperança que nós temos no cumprimento de todas as suas promessas, para esse momento, para esse dia de hoje e para toda a eternidade. Cuidado com a busca da fé, porque tem muita gente não buscando uma fé genuína, mas uma fé espetaculosa, que sustenta durante alguns momentos, mas a fé que é, digamos, eterna em nosso espírito, ela não depende de evidências. Ela depende da certeza e da confiança naquele que é fiel e verdadeiro e que nos fez a promessa e há de cumpri-la. E Ele a tem cumprido em nossas vidas. Que Deus abençoe você. Busque uma fé genuína, verdadeira. Não uma fé criada por homens em palcos, uma fé com ilusão de ótica, uma fé baseada em fenômenos que parecem ser manifestação do poder de Deus, mas muitas vezes são manifestação do próprio poder de Satanás. Busquemos uma fé bíblica, uma fé não baseada em evidências, mas uma fé baseada na certeza da promessa, na certeza do cumprimento das promessas de Jesus. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.